Eu sempre trago uma palavra de início e hoje eu deixei para o final. E eu queria que a gente... É sempre uma reflexão bem pequena no início do culto, e eu antecipei isso para que a gente pudesse estar aqui nessa noite, que a gente refletisse. E Ele sempre tem algo a dizer, da maneira dele e do jeito dele. E a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre vida com Deus. Porque vida sem Deus não tem como, né? Para nossa lógica, não tem como. Mas por muitas vezes a gente consegue sobreviver, até mesmo sem intervenção dele, através das nossas escolhas. E enfim. Mas a gente... Primeiro a gente precisa entender uma coisa, que vida com Deus precisamos ter arrependimento e fé. Primeira coisa básica que precisamos ter no nosso coração. Porque é reconhecer o pecado e crer no Evangelho é um ponto de partida para agradar a Deus e receber uma vida eterna. João 3,16. Quem pode recitar aí? Amém. João 3,16. O outro também é o texto áureo do Novo Testamento. Arrependimento e fé, vida com Deus. Mas aí, vida com Deus é um relacionamento íntimo, contínuo. Aí eu paro aqui. Relacionamento íntimo e contínuo. A gente, nessa vida com Deus, a gente precisa se relacionar continuamente. Porque senão o nosso relacionamento fica meio picado, né? Não sei se é o termo correto para se aplicar a isso. Mas fica um relacionamento de altos e baixos. E por muitas vezes essa vida com Deus se torna vida sem Deus, por causa desse relacionamento que não é contínuo, ele é picado, ele é muito triturado diante das nossas circunstâncias. E aí a gente vê dessa vida com Deus o estudo da Bíblia. É óbvio, para uma vida com Deus se faz necessária um estudo da Bíblia. Um estudo que faz você mergulhar mais e mais no conhecimento de Deus. E a palavra de Deus é a base, é a vontade de Deus e que nos direciona para a vida, irmãos. E isso a gente tem algumas aplicações de Salmo 119, verso 105. E também temos 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui foi o Deus amou o mundo, né? Salmo 119, verso 105. Olha, Deus, foi isso. Lampa para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora vamos para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tudo isso no estudo vivo que a Bíblia nos produz. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17.
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Vida com Deus. Se você tem um relacionamento com alguém, você vai ser direcionado até mesmo. Quer dizer, a gente entende que uma vida com Deus é inteiramente como um relacionamento de amizade de pai para filho. Mas no mesmo momento, diante desse relacionamento, vai ter correções. Vai ter tudo isso. Mas é algo interessante que diz aí, já tirou, vou colocar para mim de novo, desse 2 Timóteo 3, 16, 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Aí lá esse é o 17, é o 16 para mim. Isso. Toda a escritura inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Se a gente entender que a Bíblia é só como se fosse uma caixinha de promessa, a gente está meio complicado. E apesar que não está muito diferente do que muita gente está aí, mas tem que haver correção, tem que haver, porque quanto mais mergulhamos mais de Deus, menos se tornamos de nós, menos se tornamos a nossa vontade. E nessa vida com Deus, a oração que nós estamos fazendo hoje, que é a comunicação, é claro, você precisa expor diante de Deus. Servo de Deus, filho de Deus, que não ora e não se expressa diante de Deus, como é que ele vai cultivar esse relacionamento? Não tem como. Essa vida com Deus aí, ela tá mais, dá para entender vida sem Ele do que com Ele. E é um contraponto que eu quero abrir aqui, irmãos. Há muitos que se encontram perdidos na casa do Pai. Há muitos que decidiram viver a sua vida. Grave isso, pode até te assustar. Que vivem dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, mas vivem sem Deus. Isso é assustador. É porque eles se condicionaram a sua vida dizendo que Deus disse, mas na verdade Deus não disse nada. É Ele que está tomando a decisão. Isso é muito forte, irmãos, porque a gente somos filhos, e filho é automaticamente, você pensa logo, um filho tem um pai. É automático. E se um filho tem um pai, tem que haver obediência. Mas quantos aderiram a viver uma vida em desobediência? Isso interfere na vida com Deus. Isso faz o homem se desconectar. E nessa vida com Deus precisamos ter obediência e santificação. Essa palavra final tá difícil para os últimos dias, tá, irmãos? Porque o cara peca aqui hoje, aí já tem a consequência que vai ver perdoado, mas aí ele se esquece da consequência. Aí ele continua pedindo aquelas consequências de que o pecado já mais não aflige mais e que já não traz mais vergonha mais. E aí ele começa a criar remorso. E isso interfere na vida com Deus. Por que isso interfere? Porque o nosso objetivo é a santificação, sem a qual ninguém verá. E a gente vai seguindo. Às vezes eu sou de um tempo que esse processo de vida com Deus, obediência e santificação, quem entra lá nas minhas playlists lá no YouTube, você vai ver algumas playlists já montadas. Porque de uma hora para outra, se houver alguém que adoecer ou coisa desse tipo, está lá pronto e eu consigo ajudar a adoração na igreja. Mas todo momento, parece que é impressionante, que quando aquilo está montado, quando eu vou, antes de dar para o Jade, o Senhor fala assim: não quero aquilo não. Eu mudo tudo, irmão. E aí eu tenho que aprender a música de novo.
Porque eu estou falando uma coisa assim, eu tenho que falar alguns exemplos, mas assim, não é porque é para se colocar como o foco principal, é para te mostrar uma coisa que muitas pessoas fazem dentro da igreja, mas não fazem por direção de Deus. Não é só apenas o cantar, como também pregar, ou como também, rapaz, qualquer tipo de organização para ter sucesso. E tem que existir um gestor, um líder, alguém que faz administração. Na vida espiritual existe um Deus, e se isso não for gerado por Ele, o insucesso bate as portas. Então uma vida com Deus, ela se preocupa com santificação, ela se preocupa com obediência, ela se preocupa em o que o Senhor quer. Uma coisa que eu aprendi com o meu antigo líder de louvor de oração, ele falava o seguinte, assim, se eu não te dou a resposta agora é porque eu vou orar, porque também não tenho. Mas qual a dificuldade de alguém de dizer isso que não tem? Parece que vamos moldando as pessoas como se elas fossem já prontas, mas não, nós estamos no processo. E vida com Deus é para ir para o processo. Precisamos ter comunhão com os outros na vida com Deus. Viver na comunidade, participando como igreja local, recebendo ensino, ó a vida com Deus aí, recebendo ensino. Quanta gente não quer, irmão? Irmão, impressionante. Uma vez o André está aqui, eu posso falar porque eu sou desse tempo, né? Rapaz, é impressionante. Você é uma galera que arruma desculpa para tudo e só aparece quando tem música, é músico. Até o Ebin riu. Rapaz, é impressionante. Não vamos generalizar, porque tem muita gente comprometida no meio. Ponto. Tem muita gente comprometida. Mas tem alguns que, se você for marcar uma oração, não é só cantar, não é só pregar, não é só apenas estar aqui na quinta-feira, é viver totalmente para Ele. É vida com Deus, é viver movido para Ele. Comunhão é estar aqui. Aí tu se pergunta, onde está? No ensino, não está. Na comunhão, não está. Para festa, tá. Para oba-oba, tá. Mas que vida com Deus é essa? Que inversão de valores é essa? Não é se submeter? Não é deixar Ele reger? Logo, se eu canto ou prego, eu preciso ter a espiritualidade para ser útil, porque senão vou ser como um sino que tine. Porque o barato é estudar, mas o extraordinário é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sendo cheio do Espírito Santo de Deus, tem hora que até aquilo que você escreveu, Deus te freia. Opa, fala isso aí agora não. Fala o que eu quero. E aí nós vamos levando a nossa vida, irmãos. E aí eu crio talvez poderia até criar outra temática aqui: vida com Deus ou vida sem Deus. Alguns estão dentro, mas não estão dentro, ou estão dentro, mas estão sem. Parece que é um pouco aquela lógica daquele biscoito que vendia antigamente. Tostine vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais?
pessoa está dentro, mas não está. E aquele que está fora, que julgamos que está fora, está mais dentro do que aquele que está dentro. Porque na verdade, é Deus, é viver para Ele, é viver conduzido por Ele. Porque aí, sendo conduzido por Ele, a minha oração vai ser melhor, os meus objetivos vão ser melhor, as minhas escolhas vão ser melhor, sabe? É viver disso. Pai, a gente precisa, sabe, priorizar as coisas. Tem gente que não prioriza, irmão. E vida com Deus é priorizar o relacionamento com Deus. Ponto. E se eu priso meu relacionamento com Deus, quais vai ser as consequências? As outras coisas vão ser acrescentadas. Se eu busco a Deus, eu vou adorar melhor. Eu vou ter pregações, estudos. Vou me relacionar melhor. Eu acho muito bom viver em comunidade, mas às vezes eu olho e observo que para se viver em comunidade você tem que ter duas coisas essenciais. Primeiro, buscar se encher da glória de Deus. Sabe por quê? Porque nos dias oportunos você vai ver até mesmo aqueles que estão aqui, talvez até te tirando para fora. Mas aquele que vive com Deus, ninguém tira ele do lugar. Aquele que vive uma vida com Deus, ele vive com propósito. Aquele que vive uma vida com Deus, pode até o Satanás do lado participa aqui não, cara. Te repreendo que isso não é isso aí não. Quem anda com Deus ouve com os ouvidos de Deus. Sabe aquela coisa da pessoa que está andando, se conectando com Deus, e alguém diz um barato que não é aquilo. Aí você lá no fundo fala assim: meu Deus, eu repreendo. Mas como é que eu vou chegar para conversar? Aí você pede sabedoria. E pedindo sabedoria, quem pede é que tem uma vida com Deus. Como alguém vai ter sabedoria se não tem vida com Deus? E aí, para encerrar, além disso, a intimidade é uma busca diária, se fortalecer na fé, na paz, sendo uma relação pessoal verdadeira e não apenas formal e ritualista. Porque também existem os ritualistas, você sabia disso? Nessa vida aí, existe o ritualista. Que é aquele, ele chega aqui, é o meu domingo. Não toque nele. Mas e outro dia? Não. Mais uma oração da irmã? Não. Ele começa a ser um ritualista. Ele não compreende que transcende um dia. Quem tem vida com Deus busca na cozinha. Quem tem vida com Deus busca na sala. Quem tem vida com Deus busca andando de bicicleta. Quem tem vida com Deus está dentro de um carro, dirigindo, fazendo um monte de coisa, lembrando de coisas que tem que fazer. E aí o Espírito Santo desperta ele lá e começa a falar com ele lá. É transcender o ambiente, é transcender as quatro paredes, é transcender a casa de pedra, é viver uma vida plena com ele. Com ele. Abre aí a Bíblia para mim aí, em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Em João 10, 30 também, nós passamos por essa questão de intimidade com Deus e nos se fortalecer nele. Eu e o Pai somos um. Para falar isso, precisa ter vida com Deus. Não
Não é verdade? Como diz aqui em alguns estados, na gíria, eu estou juntão com o pai. Se está falando isso é porque tem vida com Deus, né? Assim se presume. Então, não é mágica. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: poxa, isso transcende a comunidade, isso transcende também a tua vida com Deus, que você precisa ter das quatro paredes. Eu digo aqui no ambiente: eu não sei fazer isso, eu não sei fazer mais aquilo. Ué, você anda com Deus, pede Deus sabedoria, Deus vai te dar, ué. Tu acha que alguém já nasceu sabendo? Não, é porque viu alguém fazendo. E aí houve uma inspiração de Deus para criar a sua identidade. Hoje a gente, quando ouve Rosana ministrando aqui, às vezes a gente pode fechar os nossos olhos, que como a gente conhece ela, a gente sabe que é ela, porque ela criou uma identidade. Mas aí eu vou muito mais além. Para quem gosta de frases montadas, só cria identidade quem tem vida com Deus. Não é ser todo mundo, é ser você. Seja você. Seja você. E nessa reflexão a gente possa guardar nosso coração sobre vida com Deus. Nós precisamos, todos os dias, mantermos a nossa vida com Deus. Quando o André traz o áudio lá, ele rega na minha vida. E amém pelos seus podcasts. Continua com os seus podcasts. Porque isso vai gerando vida, alegria, gozo, no manter uma vida com Deus. Porque um ou outro se abençoa, um ou outro se ajuda, porque vivemos em comunidade. Mas para aqueles que aderiram a viver as suas vidas com Deus, os resultados um dia vêm. A conta vem, né? Mas aí cada um vai dar conta de Deus a si próprio. Mas o nosso dever é sempre dizer: eu não me arrependo. Quem vive com Deus se arrepende, irmão? Não. Quem vive com Deus é cheio da graça para suportar, para sobreviver mais um dia, porque Ele sopra sobre nós um fôlego de vida, o Ruá, o Espírito Santo. Aleluias. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós estivemos aqui nesse momento de estarmos aqui em conexão nas orações, nos louvores, no refletir da mensagem, enfim. A única coisa que vem dentro do meu coração é orar por aqueles que aderiram a viver a sua vida sem Deus. Que as nossas vidas, que as nossas escolhas, que o nosso sofrer por Cristo, que é ganho, Senhor, por Ti que é ganho, que o nosso sofrer possa determinar, Senhor Deus, para cada vida, o mover do Espírito, para que haja as mudanças, para que hajam, Senhor Deus, mais homens e mulheres se importando em manter uma vida com Deus, se alimentando, orando, buscando intimidade, se aperfeiçoando, ouvindo e um ou outro se ajudando. Essa noite aqui, em nome de Jesus, que esse momento que tivemos aqui fique em cada coração, fique em cada vida, para aqueles que romperam, estão aqui, para aqueles que estão em suas casas. Mas a única coisa que nos mantém aqui é uma vida contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma noite de paz, nos abençoe, nos dê uma sexta-feira na volta do trabalho, para quem estuda, e que a tua boa mão esteja nos guardando, nos livrando, nos conduzindo. Ó Pai, nos dê uma noite de paz,
em um dia de sexta-feira de trabalho, ó Pai, diante da tua boa mão. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.